e tenho certeza que nós seremos tremendamente abençoados pela vida do pastor Milton. Para nós, pastor, é uma alegria receber o pastor aqui, o senhor faz parte disso, na verdade, a unção que está sobre a sua vida, nós aproveitamos ela, se embebedamos dela também, e nós agradecemos a Deus pelo cuidado de você e da pastora Viviane pelas nossas vidas. Amém? Uma salva de palmas a Jesus, mais uma vez, pela vida do pastor Milton, pastora Viviane. Fica à vontade aí. Amém. Só esqueceu de falar que eu sou o mais bonito de todos. Isso é uma heresia que ele cometeu. Você está feliz, querido? 14 anos de alcance. Eu estava pensando, uma igreja ainda adolescente, né? E geralmente adolescente dá mais trabalho, não é verdade? Então, a partir de agora, nós vamos ter menos trabalho, que nós vamos entrar já numa fase adulta. Amém? Você crê nisso? Então, essa palavra como profética. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, Mateus, capítulo 15. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Celebrar é algo muito importante, porque a gente relembra, o começo dessa história. Quem estava aqui desde o começo lembra do primeiro templo, e eu estava lembrando, tão pequenininho, Então a gente tem motivo para celebrar, Tudo que você conquista, é a graça e é o favor de Deus, Então, Deus está ao nosso favor. Você crê nisso? O propósito de Deus é ver uma igreja crescer, frutificar, alcançar almas. Aliás, essa é a nossa visão. Uma crescente comunidade de discípulos, com um viver santo, que se reúne no templo e nas casas para ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. Amém? Você conhece essa frase? Se você não conhece, você não é do alcance, Mas é importante você saber sobre isso. Então, nós temos motivo para agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito e vai fazer. Não é por causa de nós, apesar de nós, Deus tem feito grandes coisas. Feliz por ver o Caleb ministrando o louvor. Você tem muito, muito futuro. Cadê o Caleb? Aí, ó. O problema dos músicos é que eles cantam e depois dá fome, e sai para comer. Mas eu percebi que tem algo de Deus na vida dele e eu estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo e vai fazer através do louvor nessa casa. Então, você achou aí o texto que eu falei? Abriram? Mateus capítulo 15, eu não falei o texto, Mateus capítulo 15, verso 21, a partir do verso 21. Nós vamos ler esse texto. Amém? Quantos aqui querem ser abençoados? Quantos buscam a bênção de Deus? Quantos querem ser abençoado? Diga amém, eu quero. Vem em mim que eu quero. Agora a pergunta é, por onde começa a bênção? Pergunte para o seu irmão aí. Por onde começa a bênção? Quem sabe responder? Por onde começa a bênção? Porque se a gente não sabe por onde começa, a gente não vai encontrar nunca. Então, é muito importante nós entender da onde vem a bênção, por onde começa, porque você quer ser abençoado, não quer? Então, nós vamos compartilhar esse texto sobre essa questão de você ter uma vida abençoada, e precisamos entender os princípios da bênção para a nossa vida. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé, para nós acordarmos e honrar a palavra de Deus. Eu queria que você orasse, falasse com Deus. Você precisa de uma bênção, você precisa de um milagre, você precisa do favor de Deus. Então fala com Deus nessa noite, por tudo que Deus tem e por o grande desafio, o grande propósito que ainda como igreja temos. Então fala com Deus. Deus, por onde vai começar a bênção? Por onde começa a bênção? Eu quero entender essa palavra nessa noite. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque estamos reunidos aqui em teu nome. O Senhor nos atraiu para este lugar. O Senhor abriu essa porta e nos colocou neste lugar. Deus, estamos aqui porque o Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor.
Senhor, isso é a maior bênção que podemos desfrutar na nossa vida. Então, Espírito Santo, fala conosco, ministra nosso coração, dá-nos direção, para que possamos experimentar mais e mais, experimentar da Tua graça, do Teu favor, e não apenas que a bênção venha até nós, mas que nós possamos ser uma bênção nessa cidade, em nome de Jesus. Você quer diga amém. Acompanhe aí na sua Bíblia, ou no seu iPad, ou no seu iPhone, né, no seu Samsung, né, e nós queremos acompanhar. Mateus capítulo 5, capítulos 15, verso 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daquele lado, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. Desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém? Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Talvez, se nós olharmos os personagens da Bíblia, nós podemos colocar na lista de mulheres extraordinárias essa mulher. Não é verdade? Que mulher extraordinária. Podemos aprender com ela. Né? Como nós podemos desfrutar e ser e viver uma vida extraordinária. Né? E uma vida extraordinária é ser abençoado por Deus, experimentar das coisas de Deus. E essa mulher, né, o final de tudo, a Bíblia diz que ela recebeu aquilo que ela buscou. Ou seja, né, a bênção que ela precisava aconteceu dentro da sua casa. Pare para pensar, irmão, você chegar aqui hoje, né, e voltar para a sua casa, ou na sua conta bancária, segunda-feira, você está precisando de 100 mil reais, os 100 mil reais está lá. Quantos querem isso para a sua vida? Né? Nós buscamos isso, né? Nós viemos para a igreja. Quantas vezes, como empresário, eu vim para a igreja, clamando a Deus, buscando a Deus, uma solução para segunda-feira. Não é verdade? Então, da onde vem a bênção? O tema dessa mensagem é abençoado de dentro para fora. Né? Se você prosperar por lá de dentro, você vai prosperar por lá de fora. Né? Então, nós podemos aprender com essa mulher como ela recebeu uma bênção do lado de fora, porque algo muito especial tinha dentro dela. Então, né, 14 anos de alcance, nós podemos dizer Ebenezer, até que o Senhor nos abençoou. Né? Então, nós queremos a bênção, mas queremos continuar sendo abençoados por Deus mais e mais. Né? Então, o segredo é, por onde começa a minha e a sua bênção? Né? Se você prosperar por lá de dentro, não tenha dúvida que você vai prosperar por lá de fora. Né? E eu quero compartilhar sobre essa mulher. Primeira coisa que nós precisamos entender, né, na busca, todos os dias que a gente busca pela bênção, é como lidar com os problemas que saem do nosso controle. Quantos aqui tem problema que às vezes sai do seu controle? Puxa, o que fazer? Né? Eu queria, né, algumas coisas resolver da igreja. Né? Se eu tivesse dinheiro para isso, se eu tivesse dinheiro para aquilo. Né? Às vezes eu saio andando para a rua, né, orando. Puxa, se eu podia achar um malote cheio de dinheiro. Quem já orou assim? Né? Vai que você acha, na verdade. Né? Eu já orei, irmão. Né? E não adianta, né? Às vezes, puxa Deus, diante da dificuldade, né, eu estou aqui, né, não tem ninguém, Senhor, de repente, né? Então, mas primeiro dentro de nós. Então, como lidar com um problema que sai ao nosso controle? O texto que nós lemos, nós podemos fazer algumas perguntas. Ninguém cria filho para ficar possuído por um espírito maligno. Não é verdade? Algo que foge ao nosso controle. Algo que sai do nosso controle. Puxa, como aconteceu isso? Como foi isso? Né? Então, ninguém cria filho para ser possuído por um espírito maligno, algo que foge ao nosso controle. E talvez você fique pensando, analisando algumas coisas, né, que fugiu ao seu controle.
precisamos admitir uma coisa, né? Que a família é um lugar de pecadores. É ou não é? Podemos entender essa questão. Os maiores problemas que enfrentamos têm a ver com a família. É ou não é? Os maiores problemas, dificuldade, relacionamento, leituras erradas que a gente faz, ou enfrentamos. Quantos estão longe de Deus por causa de problemas familiares? Quantos que estão longe de Deus, se desviaram da fé, se frustraram? Quantos estão se esfriando na fé por causa dos problemas familiares? Então, muitas vezes, assim, quantos que têm dificuldade de ver Deus como pai porque teve problema com seu pai? Não é verdade? Quantos acham que Deus é um carrasco? Não, se falam que Deus é pai, eu não quero esse Deus porque meu pai fez isso, fez aquilo. É ou não é? E às vezes isso foge do nosso controle. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Quantos aqui já pensou, puxa, eu acho que eu sou adotado, levante a mão. Levante a mão, querido. Quantos aqui, eu já pensei. Eu imaginava assim, gente, eu sou o mais bonito de todos os meus irmãos. Eu só posso ser adotado. Não é verdade? E muitas vezes a gente entra nessa, sai do nosso controle. Puxa, quantos aqui já se sentiu estranho? O Leandro, com certeza já, puxa, olhar no espelho assim, nossa, eu sou estranho, essas coisas, então, puxa, será que eu sou realmente? Agora, é um privilégio ser adotado, eu acho que é uma grande bênção, se você foi adotado, tenha isso como um privilégio, porque todos nós somos adotados por Deus, você crê nisso? Não é verdade? Mas os maiores problemas que enfrentamos são familiares, e essa mulher estava com problema na sua casa, problema na sua família. E quantas vezes isso tem prejudicado o nosso exterior e tem afetado o nosso interior? Quantos não conseguem viver a paternidade de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus para a sua vida, porque não consegue ver Deus como pai? Porque associa Deus como pai, que era um carrasco. Um dia, quem já apanhou uma surra do seu pai, um dia eu levei uma surra de cabo de vassoura da minha mãe injustamente. E isso às vezes gera uma ferida, uma coisa. Quem tinha que apanhar era o meu irmão, porque eu sempre fui o santinho da casa. Mas aquele dia minha mãe ficou com tanta raiva que bateu nos dois, mas o culpado era ele. E às vezes essas coisas fogem do nosso controle. Mas quanto que gerou uma raiz de amargura, um problema dentro de você, e você não consegue prosperar? Então nós precisamos entender, ser abençoado de dentro para fora. Ninguém casa para ser infeliz. Não é verdade? E por que às vezes enfrentamos situações e questões na nossa vida? O que fazer diante dessas circunstâncias? Olhamos para essa mulher, dizemos, como é que pode, Deus? Minha filha, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Como pode minha filha estar endemoniada? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o problema. O que tem dentro do meu coração, o que tem na minha vida, o que causou tudo isso. Porque que o meu pai fez isso, agiu disso dessa forma. E o primeiro passo é identificar o problema. O problema dessa mulher era algo espiritual. E isso resolve tudo. O problema dela era algo espiritual. Ela procurou Jesus e falou, minha filha tem um problema espiritual, tem um demônio agindo na vida dela. E foge ao meu controle, eu não consigo resolver isso. Então nós precisamos entender, puxa, por que eu não sou abençoado? Por que eu não desfruto de tudo que Deus tem para mim? Por que eu não frutifico? Por que eu não dou fruto? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se eu não sou um filho qualquer, eu fui adotado, assim como o Leandro, a Dai, esqueci o nome do irmão, Eloíus, também quem mantém o nome difícil, estranho. Então, mas mesmo com esse nome esquisito, ele foi adotado por Deus, não é verdade? Não gera trauma, tá, irmão? Eu sei que você é curado, abençoado, bonito, Então, o problema não é o nome, o problema é ser bonito, Então, depois de mim, você é o mais bonito que está aqui, Então, o problema dessa mulher era um problema espiritual. Agora, eu pergunto para você, qual é o seu problema? Pode ser emocional, pode ser físico, pode ser financeiro. Como eu posso prosperar na minha vida financeira? Se eu tenho ressentimento, amargura,
né? Eu nunca vou ser abençoado. Né? Eu estava conversando com um rapaz, hoje nós tivemos DNA na igreja, ele falou, pastor, eu fui para o retiro de integração, 3 fundamentos para a minha vida que daqui para frente vão ser importantes. Que eu achava e tal, e estavam me impedindo de ser abençoado. Primeiro fundamento, o poder do perdão. Eu entendi que para mim ser abençoado, viver algo sobrenatural, né, eu preciso entender o poder do perdão. Ele falou de Pedro, né, quando ele perguntou quantas vezes eu preciso perdoar. Né, 7 vezes, Jesus falou não. 70 vezes, 7. E ele falou para mim, um dos fundamentos que eu voltei do retiro de integração é o poder do perdão. Muitas vezes, querido, nós não somos abençoados, nós não prosperamos, porque não perdoamos o nosso pai, não perdoamos nossa mãe, e essa questão, né, às vezes você puxa, eu tenho certeza que, às vezes, numa situação da sua casa, talvez o teu pai, né, quando soube que a tua mãe estava grávida, quis te abortar. Não é meu, tira, e essa questão. Quantos problemas? Né? E as pessoas carregam esse problema para o resto da sua vida e não conseguem ser abençoado. Então, se eu não tratar para o lado de dentro e entender tudo isso, eu não vou prosperar para o lado de fora. Eu não vou frutificar. Eu não vou ser um bom pastor, né? Deus não vai me usar, eu não vou experimentar da prosperidade, da bênção, porque eu tenho um problema emocional. E quem não tem? Não é verdade? Quem aqui não passa por isso? Então, nós vamos identificar. E essa mulher falou, Jesus, o problema é o seguinte, eu tenho algo na minha casa que é um problema espiritual. Minha filha, quantos têm vergonha, têm medo de dizer e enfrentar o problema? E não prospera, não vive tudo que Deus tem para você. Quantos que têm situações, questões emocionais? Quantos, irmão, que têm problema financeiro e têm medo de abrir, de pedir ajuda? Né? Nós temos aí na igreja várias ferramentas, cursos, para você ter uma vida financeira abençoada. Mas quantos, querido, que não prosperam porque gastam mais do que ganham? E isso muitas vezes é um problema emocional. Então nós precisamos, como essa mulher, né, e vemos como foi uma mulher extraordinária e que ela não teve medo. Ela falou assim, eu estou com um problema na minha filha. Quantos pais, querido, que às vezes fecham os olhos para ver os problemas emocionais dos seus filhos, têm vergonha de falar, de pedir ajuda, essa questão, e lutam sozinhos, lutam de um jeito e não conseguem ajuda. Nós temos a igreja, por isso celebramos esses 14 anos, porque a igreja é o maior instrumento de milagre na nossa vida. Você crê nisso? Né? A Bíblia diz, querido, que um dia na casa de Deus, eu valorizo muito isso. Eu falo na minha jornada, na minha caminhada, né, o quanto eu preservo e cuidei, mesmo antes de ser pastor, para não faltar culto. Porque a Bíblia diz que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 lá fora. Hoje, irmão, você pode receber uma palavra de Deus, uma direção de Deus, um ensino de Deus, uma manifestação de Deus, do poder de Deus na sua vida. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você crê nisso? Então nós precisamos entender isso. Agora nós precisamos se abrir para isso. Nós precisamos reconhecer qual é o problema. Então a Bíblia diz que essa mulher falou para Jesus, Jesus é o problema, é o seguinte, minha filha, não é eu, minha filha, ela está endemoniada. Então, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? É físico, é emocional, é financeiro, é questão de paternidade, de relacionamento? Qual é o seu problema? Né? Realmente é algo emocional, é uma raiz de amargura, um ressentimento que eu tenho. Ontem, irmão, nós estávamos no SDA, né, e eu conheço um casal de pastor, conheço assim de vista e tal, né, de ouvir falar. E ontem ele me procurou, pastor, eu quero pedir perdão para você, porque eu sempre tive uma coisinha com você. Né, eu tinha algo no meu coração, essa questão. E hoje, a hora que você subiu no púlpito, Deus descortinou algo no meu coração, falou assim, o problema não é ele, o problema é você. E ele veio, chorou na minha frente, pediu perdão. Irmão, quantos de nós não desfrutamos de relacionamento abençoado, porque muitas vezes temos impressões erradas, leituras erradas. Então, se você não prosperar para o lado de dentro, você não vai prosperar para o lado de fora. É por isso que a gente precisa identificar aonde está o problema. Minha filha está lá em casa, Jesus, endemoniada. Ela se levanta, busca ajuda, né, vai, enfrenta os discípulos que, né, despede essa louca, vem gritando aí. Mas ela entendia que ela precisava de ajuda. Então, você quer ser abençoado?
Você quer experimentar da graça de Deus? A Bíblia diz, né, que Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Né? Então nós podemos entender que isso é uma promessa de Deus para nós. E essa mulher, com certeza, falou, peraí, Jesus está aí, né? Ele pode solucionar o meu problema. Quantas vezes a gente vem na igreja com situações e questões, Deus fala, né? Deus orienta, fala, e a gente não deixa ser tratado. Então, primeira coisa, qual é o seu problema? Emocional, físico, financeiro, espiritual, né? Não tem um problema que Deus não possa resolver na sua vida. É problema de paternidade, é problema de relacionamento, é problema de uma autoestima baixa. É uma autoestima, uma baixa autoestima. Amém? Por isso você precisa de uma mulher do seu lado, entendeu? Porque senão você nunca vai prosperar. Né? Então, uma baixa estima. Uma baixa autoestima, tá vendo? Só para ver se ela estava certa mesmo. Então, qual é o seu problema? Né? Puxa, né? Eu tinha um problema muito sério, irmão. Um dos maiores milagres na minha vida é estar hoje no púlpito. Né? Pensa num cara tímido. Né? Da onde surgiu isso? Qual foi o porquê isso? Né? Por que eu não conseguia me relacionar? Existe uma pesquisa que diz que o homem tem mais medo de falar em público do que morrer. Quem é que tem medo de morrer? Né? Mas tem gente que tem medo, né? Puxa, o que você acha de você fazer uma oração na célula? Né? Você nunca mais volta na célula. Não é verdade? Quem já passou por isso? Então, eu como me pedir para ler em público, irmão, né? Eu já terminei. Se eu chamar alguém aqui para falar um versículo aqui, vou matar alguém nessa noite. Não é verdade? Então, qual é a raiz? Por que disso? Por que eu não consigo? Né? Eu tenho um dom dentro de mim, eu tenho uma sabedoria, eu tenho um conhecimento da palavra, né? Mas se me chamar para fazer uma oração, eu me apago. E isso, querido, impede você de prosperar. Né? Quem sabe você seja um grande palestrante lá na sua empresa, né? E às vezes as pessoas na célula, e Deus vai querer desenvolver isso na sua vida, né? Para que você já está aí dentro a benção. Você entende? Há um dom dentro de você, há um talento dentro de você, algo poderoso. Essa igreja pode ser abençoada por algo que Deus já plantou dentro de você, mas você não vai porque você tem vergonha. Qual é a raiz desse problema? É ou não é? Deus está falando aqui ou não está? Né? Às vezes numa empresa, uma coisa, né? Quantos aqui que Deus deu uma palavra de sabedoria dentro do ônibus, uma coisa assim, que pode curar, restaurar uma pessoa, você ficou com vergonha de entregar essa palavra, ou de orar por essa pessoa? Não levante a mão. Mas é verdade. Então nós precisamos identificar, cara, a bênção vai começar aqui dentro. Né? Eu tive que vencer o desafio da timidez, né? Porque tinha medo de falar em público, essa questão. Quando o cara me chamou para ir na igreja, eu falei, eu vou. Mas se você não esperar na porta, eu não entro. Porque eu sou tímido demais. Eu tenho medo de gente. Eu acho que era bicho na época, nessa coisa assim. Né? Mas graças a Deus que aquele homem, aquele jovem, né, cuidou de mim, me ajudou. E eu venci isso e hoje estou aqui, querido. Imagine, irmão, quantos têm sido abençoados pela ministração da palavra na Alcance Pinhais, na igreja, né? A última ministração que eu ministrei aqui, quem estava aqui? Quantos foram abençoados? Imagine se eu não vencesse algo dentro de mim. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? A bênção está dentro de você, o dom está dentro de você, o talento está dentro de você. Essa igreja vai precisar de muitos líderes pelos próximos anos por crescimento. E às vezes você está com medo de fazer uma oração numa célula. Vença isso. E você vai vencer outros desafios maiores. Amém? Você recebe essa palavra? Então, qual é o seu problema? É medo, timidez e essa questão? A Bíblia diz que essa mulher tinha um problema espiritual. Talvez o seu problema seja espiritual. Segunda questão que nós podemos aprender com essa mulher extraordinária, que ela venceu de dentro para fora. Né? Quem é essa mulher? Qual é a situação dessa mulher? E aí eu puxo, qual é a minha e a sua situação? Qual é a sua origem? Que contexto você nasceu? Como foi seus pais? Como foi o ambiente familiar da sua vida? Né? Como foi, talvez até hoje você pense que você é adotado. Né? Então, quem é essa mulher? E o texto diz, assim como diz sobre mim e você. Né? A Bíblia diz que ela era cananeia.
Tudo que está na Bíblia, querido, para o nosso ensino foi escrito. Essa mulher era cananeia, era uma característica, né? Talvez chega para você, ou baiano, ou carioca, ou catarina, não é verdade? Né? E o que tem isso a ver? Né? Às vezes a gente cria isso. Essa mulher era cananeia. Significa que era uma mulher idólatra. E muitas vezes nós temos problema com idolatria. Muitas vezes você foi consagrado, né, a um santo católico. Né? Tem problema nisso, o que aconteceu, às vezes algumas questões. E nós precisamos identificar, essa mulher era uma mulher idólatra. Ela era odiada pelos judeus. Olha para mim, irmão. Talvez, né, como eu já falei, quando a sua mãe falou que ela estava grávida, o seu pai odiou você. Não quis. Isso lá no ventre da sua mãe, né, isso afetou você. E você convive com isso. Você acha que você não é amado. Que você, né, as pessoas não amam você. Às vezes você vem na igreja, puxa, ninguém me abraçou hoje. Realmente eu sou um lixo. Eu sou uma pessoa que não tem valor. Isso afeta a sua vida anos e anos. Porque, né, talvez você nem percebe isso, não percebeu, mas você como um feto, como alguém, como uma criança, uma palavra que te feriu. Né? Você foi odiado pelo seu pai porque a sua mãe engravidou. E às vezes, na ignorância do nosso pai, essa questão, né, porque isso, ou a condição financeira, situações que aconteceram, o seu pai queria te abortar. Até tua mãe, talvez. Puxa, né, a gente estava namorando e engravidou, não queríamos isso, isso aconteceu. Quantos históricos familiares disso? E você se sente não amada, ou não amado. Se sente estranho, se sente feio, né? Olha no espelho assim, claro que você nunca vai ser bonito igual o pastor Milton, mas você é bonito. Né? E muitas vezes a gente cria isso, querido, né? Esse medo, essa questão, né? Queremos aprovação, fazemos as coisas para Deus porque queremos ser aprovados, porque não fomos aprovados pelo nosso pai. Então, qual é a sua origem? Qual é o seu problema? Né? Por que eu não sou abençoado? Por que eu não alcanço? Por que eu não consigo desenvolver, né, algo que Deus tem colocado na minha mão? Talvez essa ação demoníaca, né, que agiu na vida do seu pai, querendo abortar você, não querendo que você vivesse essa questão, é algo que acompanha a sua vida até hoje. E essa mulher teve que enfrentar isso. Né? Odiado pelo judeu. Era pagã. Vamos dizer assim, não era crente como nós, não tem oportunidade de estar numa igreja como essa. Mas essa mulher não se conformou com aquilo. Era algo espiritual. Eu vou numa igreja e tal. Ela foi em Jesus, vou atrás de Jesus, enfrentou tudo. Né? E muitas vezes que nós estamos dentro da igreja e não desfrutamos do que Deus tem para nós. Não experimentamos a bênção, o favor de Deus. 14 anos de igreja, coisa acontecendo, situação. E nós não desfrutamos porque às vezes estamos com uma leitura errada na nossa mente. Essa mulher enfrentou, mesmo que eu não sou crente, eu vou atrás de Jesus. E muitas vezes que nós estamos dentro da igreja e não desfrutamos de tudo que Deus tem para nós. Porque temos problemas de relacionamento, situações de questão, né? Era excluída das vantagens que tinha os judeus. Ela era uma cananeia, né? Jesus saiu da fronteira, geralmente Jesus fazia os seus milagres, ele agia, né, dentro de Israel. Aqui ele sai da fronteira de Israel, raramente Jesus faz isso por causa de uma mulher. Né? Então ela era excluída e talvez você se sente assim. Né? O teu pai preferiu mais seu irmão ou sua irmã. Né? Você carrega isso. E às vezes você chega na igreja, puta, a história está repetindo. O pastor gosta mais do Christian do que do Eloísio. E às vezes a gente se sente assim. Quem já se sentiu assim? E às vezes a origem está lá dentro da nossa casa. Porque meu pai, né, ele dava preferência por o irmão, essa questão, isso, aquilo. E nós carregamos isso. Não enfrentamos o nosso desafio, não curamos isso. E não prosperamos, porque a prosperidade, a bênção vem de dentro para fora. Deus quer te abençoar. Deus quer suprir cada uma das suas necessidades. Deus quer que você seja abençoado. Mas muitas vezes nós estamos impedindo de ser abençoado porque tem algo dentro de nós, um espírito de rejeição, abandono. E eu estou falando
debaixo de uma direção de... Orei muito, querido. Falei para Deus, o que eu ministro hoje em Piraquara? Aniversário da igreja, essa questão, né? Eu estou ministrando debaixo de uma direção de Deus. Eu creio que Deus vai tocar pessoas nessa noite. Você precisa identificar isso, né? Era uma mulher que não tinha as vantagens que os judeus tinham. Não tinha nome. Não tinha nome. Quantos que tem problema com nome, essa atuação, essa questão, não é chamado, né? Talvez o seu problema é que você sempre foi chamado por um apelido. Nojento. E essas coisas, né? Isso, aquilo, né? Eu lembro que quando eu era jovem, solteiro, né? Magro, me chamava pau de vira-tripa, né? Então gera essa questão. Essa mulher não tinha nome, né? Eu lembro, querido, que e isso afeta o nosso destino, afeta a bênção de Deus para a nossa vida, né? Imagine chamar um cara como eu, um modelo que nem eu, né? Um cara endemoniado, um cara desse, né? Então, né, eu lembro que um ano da minha escola, né, conta que era daquele tempo que o primeiro dia de aula, né, era chamada. Chamava pelo nome. Quem participou desse tempo assim? Né? E eu lembro que no primeiro dia de aula, a professora, uma professora muito legal, muito querida e muito séria. Pensa uma japonesa muito séria. Ela me chamava não me chamava de Milton, me chamava de Mário. Mário, vai no quadro. Meu nome é Milton Mário, né? Da Silva ainda. Né? E ela sempre, e às vezes eu nem prestava atenção, ninguém me chamou de Mário. Ela não, ela me tratava pelo sobrenome, Mário. Né? E na chamada, uma pessoa muito esperta, por isso que eu digo, querido, o poder de uma autoridade na nossa vida. De um professor, de uma professora. Assim como tem a autoridade que nos fere, tem a autoridade que nos cura, não é verdade? Por o poder do Espírito. Talvez você foi ferido por um homem, por uma mulher, mas Deus vai colocar pais espirituais na tua vida que vai gerar uma paternidade na sua vida. E eu lembro que naquele dia ela começou a fazer a chamada e tal, e de repente, né, ela chamou o nome de uma pessoa e ela percebeu que quando ela chamou o nome daquele menino, ele se constrangeu. Ele ficou com vergonha, dentro da sala de aula. Ela parou tudo, irmão. E ela ministrou a vida daquele menino, falando sobre o nome, sobre o sobrenome. Né? Ele tinha vergonha do sobrenome dele. Vergonha. Não conseguia, né, se relacionar a essa questão. E aquela professora começou a conversar com ele, falar na frente de todo mundo. Trouxe uma cura para aquele menino, que a partir daquele dia, nós não chamávamos mais ele pelo nome, só pelo sobrenome. Que ele achava esquisito. Né? E ele começou a se relacionar com a gente, perdeu aquela vergonha, perdeu aquele medo, aquela questão, que ninguém, né, chamasse ele por aquele nome. E ele desfrutou de um ano abençoado. Quantos de nós, irmão, temos problema com a nossa identidade? Porque você se acha esquisito, você se acha feio. Né? Feio é o diabo, que é careca, desgraçado. Você é mais que você é filho, você é a imagem e semelhança de Deus. Você precisa entender essa identidade. Amém, querido? Você crê nisso? Né? Então, é uma mulher que não tinha nome. Né? Mas o resultado dessa mulher foi algo extraordinário. Ela venceu isso. Ela venceu essa circunstância. Por isso que o tema dessa mensagem é: eu sou abençoado de dentro para fora. Você precisa identificar qual é o seu problema. Né? Judia, portanto, ela não tinha promessas de Abraão. Quantos aqui tem as promessas de Abraão? Ela não, porque ela não fazia parte dessa linhagem. Nós somos depois gerados, né, nós somos os gentios, gerados em Cristo Jesus para ser abençoados. Né, de um povo judeu, Deus fez um só, e nós fazemos parte da bênção de Abraão. Essa mulher não, né, sentia isso. E muitas vezes a gente se sente assim. Né? Uma mulher que tinha... Pensa numa mulher que tinha um estigma terrível. Eu não sei qual é a sua origem. Eu não sei qual que é a situação. Qual que é o seu problema. Mas essa mulher tinha um estigma terrível. E muitas vezes, querido, nós trouxemos isso para a nossa vida. Porque passamos por uma situação terrível dentro da nossa casa. Pior ainda, quem morava em Tiro e Sidom, que era a região que essa mulher estava, os judeus chamavam de cães, de cachorro. Pensa como essa mulher teve que vencer os seus desafios. Lutar com isso. Porque se ela, querido, né, olhasse para algumas situações, ela tinha desistido do seu problema. Quantos que estão fora da igreja, por causa de uma palavra, alguma coisa, se ofendeu, né, estão vivendo uma vida miserável.
resumindo, podemos dizer que a família dessa mulher está amaldiçoada, perdida. Mas ela enfrentou tudo isso. Essa mulher tem um grande problema na sua casa. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas essa mulher deixa o problema em casa e vai atrás de Jesus. Eu pergunto para você, qual é o problema que você tem deixado na sua casa? E tem vindo para a igreja tempo, anos e anos, né? E a situação está lá e nunca é resolvida. Porque o problema não está lá dentro da sua casa. O problema está dentro de você. A situação está aí. A palavra de Deus tem sido ministrada, você tem sido, o Espírito Santo tem falado, mas muitas vezes você não consegue colocar para fora esse problema. A pergunta que eu faço para você hoje, qual é o problema que você deixou em casa? Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser físico, né? E nós vamos aprender a lidar. Podemos dizer que essa mulher não tinha alegria para voltar para casa. Imagina, eu vou voltar para casa e a minha filha está endemoniada. Quantos de nós, irmão, que muitas vezes, né, problema de relacionamento, problema no casamento, quantas vezes que o pai chegava em casa, acabava a alegria? Quantos hoje enfrentam esse problema que não querem se encontrar com seus pais? Porque meu pai era um endemoniado. Meu pai fazia isso. Meu pai abusou. Meu pai fez isso. Né? E muitas vezes nós não enfrentamos isso. Podemos dizer que essa mulher não tinha alegria para voltar a casa. 2 fatos importantes que a gente precisa analisar nesse texto. Ela foi atrás de Jesus. Primeiro, talvez ela não tenha culpa nenhuma. Algo que fugiu do controle. Por que esse demônio agiu? Por que aconteceu isso? E muitas vezes, querido, né, talvez você é vítima de um abuso. E quando você foi compartilhar com a sua mãe não te defendeu. E defendeu o abusador. E você se sente culpado. Você se sente a pior das piores. Casos e casos que a gente vê isso. Que muitas vezes, né, a filha, a menina, foi abusada dessa questão e ela vai compartilhar com a mãe condena ela e absolve o abusador. Várias situações. E muitas vezes você carrega isso. Puxa, mas eu não tive culpa nenhuma. E realmente você não tinha culpa nenhuma. Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Por que dessa questão? A pergunta que essa mulher falou, por que a minha filha está endemoniada? Não, eu quero ver a solução dessa causa, desse problema. Então, irmão, muitas vezes nós precisamos entender, por que eu não sou abençoado? Talvez você não tenha culpa nenhuma nessa situação. Não tem nada a ver com você. Mas você precisa aprender a lidar com isso, procurar ajuda, uma solução. E Deus tem a resposta que você precisa. Você crê nisso? Deus tem. Então, né, talvez, né, segunda coisa, ela foi atrás de Jesus. Quem foi? A mulher. A pergunta que nós devemos fazer para esse texto é, aonde estava o homem dessa casa? Aonde estava o homem dessa casa? E esse, querido, é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade. A falta de uma cobertura espiritual na nossa casa. De homens realmente que se tornam homens de Deus. Que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não estão desenvolvendo o seu papel de um sacerdote, de um homem que intercede pela sua casa, pela sua família. E o diabo está pintando e bordando. E nós não conseguimos avançar, prosperar, porque qual é o seu papel como homem dentro da casa, segundo a palavra de Deus? Como eu posso se tornar um homem abençoado para abençoar a minha casa? E às vezes, querido, é aquela questão, teu pai não te ensinou isso. O teu pai não te aprovou. O teu pai não te deu um destino. O teu pai não te ensinou como ser um homem de verdade. E hoje nós estamos vendo na sociedade o diabo quer isso. Que os seus filhos que sejam criados de qualquer jeito, sem respeito, né, sem respeito a uma autoridade. O poder do que é você respeitar e honrar uma autoridade. Agora a pergunta que nós devemos fazer, por que a mulher foi atrás de um homem? Onde é que estava? E a pergunta que eu pergunto para você, querido sacerdote, você tem sido um sacerdote dentro da sua casa? Porque aí começa a bênção. Você tem protegido a sua casa, a sua família? Né? Eu li uma história de um menino. Ele ouviu na escola dele sobre
né, comentaram lá, ser um homem de Deus. E aquele menino voltou para casa, ele ouviu lá na escola, não, você precisa ser um homem de Deus, essa é a questão. E aquilo entrou no coração dele, e ele chegou em casa, pai, o que é ser um homem de Deus? O que é ser um homem de Deus, pai? O pai chamou filho. Um homem de Deus, ele protege a sua casa. Um homem de Deus protege a família. Um homem de Deus traz alegria, traz paz para a família, traz segurança para a família. E mais, filho, um homem de Deus, ele é o provedor da casa. Ele traz provisão para casa, ele traz proteção para casa, ele traz alegria para casa, ele promove alegria, segurança, né? O que, se você perguntar para a mulher, o que você mais quer num homem? Segurança, proteção. Né? Então, esse pai foi falando para o filho, né? Um homem de Deus, ele é um protetor, ele é o provedor da casa, aquele que mantém, aquele que sustenta a casa, aquele que realmente traz a casa para este lugar, né? Traz um ambiente espiritual para casa, né? Promove alegria, né? Brinca, promove alegria. Esse é um homem de Deus. O menino falou, pai, então eu quero ser um homem de Deus. É igual a mãe, né? Porque a referência de um homem de Deus estava na mulher. Eu pergunto para você, querido, o que os seus filhos acham de você? Talvez o grande problema na nossa vida, na nossa casa, é que falta homens de Deus dentro da nossa casa. Que ora, que cobre, né, que jejua, que realmente faz isso. Porque aí, irmão, a hora que você se levantar dentro da sua casa, como um provedor, como um homem espiritual, como um sacerdote, as coisas vão começar a mudar dentro da sua casa. Porque a bênção começa dentro de você. Palavras proféticas, palavra de cura, palavra de direção, de destino para os seus filhos. Talvez os seus filhos um dia, né, vai chegar em casa desanimado. Eu lembro, querido, quando eu jogava futebol, né, nós fomos no Atlético e era um momento de fazer o teste para passar para, se eu não me engano, acho que era sub-20. Para quem não sabe, eu joguei futebol, por mais que eu joguei no pior time do mundo, que foi o Atlético, mas eu joguei futebol. E tinha um amigo comigo, né, que é o Dida. Quem lembra do Dida? Foi campeão brasileiro pelo Curitiba em 85, morou comigo, jogou comigo, morou na minha casa. E nós no Atlético, né, fomos, daí nós fomos dispensados. E o Atlético dispensou ele. E ele foi para casa. E falou, não vou mais, desiste essa questão. Mas o pai dele chegou para ele e falou, não, você não vai desistir. Você vai tentar. Você vai lutar pelo teu sonho. E aprovou aquele menino, falou com ele, insistiu. O que aconteceu? Esse menino correu o mundo, andou o mundo por causa do futebol. Porque tinha um pai que deu um destino para os seus filhos. E ele se tornou um menino muito abençoado, foi para a seleção brasileira, né, foi campeão, se eu não me engano, na Rússia, como na seleção sub-20. Então, né, você percebe a direção de um pai para um filho? O quanto nós precisamos cuidar disso? Então, né, a pergunta é, onde é que estava, né, o pai dessa mulher? A Bíblia diz, eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daquela lado, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher foi no lugar certo. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Você está no lugar certo. Jesus está aqui. E pode mudar a sua vida, sua história, seu destino. Se tem algo dentro de você, o Espírito Santo pode arrancar de dentro de você e colocar, afirmar a sua identidade de homem e de mulher, de entender que você não é órfão, você tem um pai, né? Todos que receber, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Você é filha e você é filho de Deus. Amém? Não é o que seu pai falou, é o que Deus falou, né? Então, essa mulher foi no lugar certo. E o mais importante, querido, ela sabia quem era Jesus. Eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Porque muitas vezes você não consegue ter um relacionamento genuíno com Deus, porque você não vê Deus como Pai. Essa mulher chega diante daquela situação, daquela questão, e ela fala, Senhor. Eu pergunto para você, irmão, Jesus é o Senhor da sua vida? Ou você vive uma religião?
Você frequenta uma igreja por acaso. Você é dono da sua vida. Você faz o que você quer. Você toma as decisões que você quer. E quando você faz isso, querido, é porque Jesus não é o Senhor da sua vida. A palavra Romanos capítulo 10, verso 9, a Bíblia diz: se você me confessar Jesus Cristo como Senhor. A palavra Senhor aqui no original é Kyrios, dono. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não tenho mais direção da minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele que vai, né, dirigir e falar o que eu tenho que fazer, as decisões que eu tenho que tomar. E eu falo para Deus, Deus, é o seguinte, o Senhor é meu dono. E se é importante para a igreja, para o reino, que eu não seja no púlpito, não importa onde, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas quantos, querido, que não desfrutam da bênção de Deus, da graça de Deus, porque Jesus não é o Senhor da sua vida. Você toma as suas decisões, você faz as coisas, você compra como quer, você vende como quer, e você não ora, não consulta a Deus, não pede nada para Deus. E essa mulher chama Jesus de Senhor, e ela fala, Jesus, Senhor, tu és o Senhor, o Filho de Davi. Quando ela declara isso, tu és o Messias. O Messias, ungido de Deus. E você pode mudar a história da minha filha. Quando você conhece Jesus, quando você conhece Deus, o poder de Deus, querido, você vai entender que a bênção está dentro de você e você vai declarar a palavra e aí você vai receber lá dentro da sua casa. Então, nós precisamos entender isso. Quem é Jesus para você? Quando reconhecemos que Jesus é Senhor, tudo muda. Então eu pergunto para você, até onde Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Qual áreas que Ele não tem governado na sua vida? Que você não aceita? Não, eu não penso desse jeito. A Bíblia diz no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que edifica. Já parou para pensar nisso? Você trabalha, corre para lá, você é um cara esforçado, você é um cara trabalhador, você tem talento, você tem, né, uma habilidade, mas você não consegue prosperar porque o Senhor não está edificando a sua casa. Você não está dando margem, autoridade para Deus ser o Senhor da sua casa, da sua vida. E muitas vezes, querido, né, como a gente fala, né, o Senhor da nossa vida é o dinheiro. Você não busca o reino de Deus em primeiro lugar, e essa questão. E a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente gandeaste. Quantos têm vivido isso, querido? Cara, eu estou na igreja, estou vendo, trabalho e não vejo resultado na minha vida. Espera aí, será que a bênção está lá de fora? Ou está dentro de você? E que você precisa mudar algumas áreas da sua vida. Seu emocional. Né? Você se compara com pessoas, você tem inveja de pessoas, isso é porque Jesus não é o Senhor da sua vida. Se comparar, por que eu não sou, né, bonito igual o pastor Milton? Por que eu não sou um cara igual o pastor Milton? Por que eu não sou isso? Por que eu não tenho o dom que ele tem? Porque, querido, Deus tem um propósito único para você. E você precisa entender isso. Então corremos para lá, buscamos, queremos cargo, queremos título, queremos aquilo, mas não somos servo. Se Jesus é o meu Senhor, eu vou ser servo dele, eu vou orientar, vou fazer o que ele me manda. E esse é o grande problema nosso, que muitas vezes a gente faz, porque o nosso Pai não nos reconheceu, porque nós fizemos para ser reconhecido por Deus e pelas pessoas. E aí, irmão, está o grande problema dentro das igrejas. Nós fizemos, não porque Jesus é o Senhor, porque nós queremos ser reconhecidos, porque nós queremos aprovação. E muitas vezes queremos aprovação porque não fomos aprovados dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A maior palavra que eu recebi do meu pai, irmão, é, né, quando eu me converti, isso foi um marco na minha vida. Por isso eu prezo por uma palavra de uma autoridade, uma honra à autoridade. Né, quando Deus falou comigo, eu quero que você vá falar com seu pai. Meu pai estava muito mal. Né, numa cama, um diagnóstico de um tumor no cérebro, essa questão, sofrendo essa questão. E Deus falou comigo, eu quero que você vá falar com o seu pai. E o meu pai tinha algumas questões, por que eu mudei de religião, por que eu fui para a igreja, e essa questão, e tinha isso. Mas começou a haver mudança na minha vida. Eu comecei a levar pessoas para orar por ele, falar de Jesus por ele, e ele gostava. Só que ele nunca tinha tomado uma decisão. Ele morava lá, tinha um sítio lá em Santa Catarina, Barra Velha, né, e Deus falou comigo, vai lá, fala com o seu pai. Você precisa falar com o seu pai para ele tomar uma decisão. O grande problema nosso, querido, sempre é familiar.
E quando aquele dia eu cheguei, meu pai estava mal, estava assim, mas eu cheguei e falei, pai, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha de eu estar indo na igreja? Aquele dia ele falou para mim, filho, eu sinto muita honra de você. Sabe por que eu vivo o que eu estou vivendo hoje? Porque naquele dia ele liberou uma bênção sobre a minha vida. Pai, não se esqueça disso. A sua palavra pode dar um destino de bênção para o seu filho ou de maldição para o seu filho. E talvez você está vivendo debaixo de uma palavra maldita que teu pai te deu. E naquele dia meu pai falou, filho, eu sinto muita honra de você. Qual é o filho que não quer ouvir isso de um pai? Mas nossos pais não são perfeitos, nossos pais erraram. Um dia eu tomei uma surra do meu pai, irmão, porque eu estava brincando num monte de areia, que até hoje eu tenho areia na minha bunda, de tanto que eu apanhei, injustamente. Isso gerou uma mágoa, um ressentimento, porque nossos pais não são perfeitos. Mas naquele dia o meu pai me deu uma palavra, eu sinto muita honra de você. E eu aproveitei a oportunidade e falei, pai, é o seguinte, já que o meu pai vê que eu estou no lugar certo, as pessoas vêm aqui e falam de Jesus para o pai, ora pelo pai, o pai gosta e tal, mas o pai precisa tomar uma decisão. E vim embora para Curitiba. Naquela semana, irmão, meu pai se levantou daquela cama, andou 3 quilômetros a pé, entrou numa igreja Assembleia de Deus e entregou a vida para Jesus. E hoje, querido, eu amo pregar o evangelho. Eu sei o quanto eu sou abençoado pelo meu pai e pelo meu pai celeste, meu pai todo-poderoso que me abençoou para estar aqui. Mas muitos conflitos, muitos problemas tinha dentro da minha casa. Você entendeu, querido? Agora, eu não tenho problema nenhum com a autoridade. Eu não tenho problema nenhum com ouvir uma autoridade, ouvir um não. Tenho pessoas sobre a minha vida, que falam na minha vida, e que eu aprendo a dizer, a receber um não. Irmão, dizer uma coisa para vocês. Às vezes, o não de Deus é mais abençoador de qualquer sim de Deus para a sua vida. Você precisa entender que Jesus é o Senhor da sua vida. E Ele vai falar não para você. Não vai por aí, não faz isso, não toma essa decisão. Que muitas vezes você desrespeitou, desonrou seu pai e hoje você não consegue honrar Deus. Então, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão o trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil, vigia o sentinela, inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente ganhou aos seus amados. Deus ama os seus filhos, os seus amados, Ele dá enquanto dorme. Herança dos seus são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Irmão, seus filhos são herança do Senhor. Cuide dos seus filhos. Então, nós precisamos identificar. Qual é a sua origem? Qual é o seu problema? Qual é o seu histórico? Essa mulher era uma cananeia, mas ela venceu tudo isso. Tudo isso, irmão. Olha o que ela ouviu. As palavras que essa mulher ouviu, ela poderia desistir. E muitas vezes, qualquer palavra afeta o nosso coração. Nós não temos raiz, não criamos raiz por causa disso. Então, nós precisamos entender isso. Essa mulher era uma cananeia, geralmente abandonada, odiada, mas ela venceu tudo isso para que a sua casa recebesse um grande milagre. Quando você vencer esses traumas, essa rejeição, essa questão, você vai ver o nível de bênção que você vai viver dentro da sua casa. Amém? Você crê nisso? E para encerrar, como eu estou diante dos problemas? Como você está lidando com os traumas? Como você está lidando com a rejeição? Verso 22, parte B, diz assim, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem compaixão de mim, talvez é dizer assim, eu tenho culpa. Eu também tenho culpa. Quem sabe foi essa mulher que abriu uma porta para o demônio entrar na vida da filha dela. E Deus, então, tem compaixão de mim. Talvez, querido, no histórico familiar, situação, você também teve culpa. Você desonrou teu pai. Você provocou a ira do seu pai. Questões que aconteceu, talvez uma autoridade, questão. Então, nós, querido, por isso que eu digo, o ambiente familiar é um ambiente de pecador, inclusive eu e você. É ou não é, irmão? E que muitas vezes a gente tem, Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, eu fiz desse jeito, eu fiz isso, fiz aquilo. E Deus é rico em misericórdia.
Agora você precisa assumir. Essa mulher chega, Deus, tenha compaixão de mim. Eu também preciso da tua graça. Eu também sou pecadora. Eu também erro. Eu também falho. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender isso, querido. Isso é ser servo, isso é ser humilde diante de Deus. E essa mulher saiu dali tremendamente abençoada e reconhecida. Quantas vezes a gente vem na igreja, recebe palavra, somos orientados, e a gente não assume os nossos erros também. Então, sim, nossos pais, nossas famílias, mas o ambiente de família é um ambiente de pecado, inclusive o meu e o seu. Por que teu pai reagiu dessa forma? Por que aconteceu isso? Por que dessa forma? Tudo bem, tem casos que realmente eles são. Mas a nossa culpa, muitas vezes, querido, nós não recebemos e não perdoamos. E esse é o grande problema. Talvez você está vivendo uma vida, não perdoa e acabou. Beleza. Só que quem não perdoa não é perdoado. O fluxo para. Não tem como Deus abençoar a minha vida, a sua vida, se você não assumir que você também está errado. E a compaixão. Deus tenha compaixão de mim. Então, talvez quando essa mulher diz, tenha compaixão de mim, ela está assumindo uma parcela de culpa. Como você se vê nesse problema? De quem é a culpa? Irmão, isso é uma coisa, você está fazendo uma leitura errada. Como esse pastor falou para mim, cara, eu fazia uma leitura errada de você. Eu achava que você tinha interferido, tinha conversado, e quando eu te via, eu não gostava de você. Cara, eu nunca toquei nesse assunto com esse fulano, nem sabia da tua história. E quantos, irmão, que carregam um sentimento que a pessoa nem sabe. Não, eu achava que meu pai não me amava. Achar uma coisa, ter certeza é outra. Esse cara achava que eu estava envolvido numa situação, que ele teve um problema com o pastor e eu... Você percebe, querido, que muitas vezes o grande problema de que você não é abençoado é porque você tem um sentimento inútil dentro de você. Que é uma fantasia que você carrega há anos, que acha que você não é amada, que você não é filha, que você não merece. E a palavra de Deus diz que todo aquele que receber deu o poder de ser chamado filho e filha de Deus. Mas você não reconhece isso. Deus tenha compaixão de mim. Quantas vezes eu orei e olhei para você como o meu pai, não como Deus. Não como Deus de amor. Amém? Então, verso 24, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Como você se comportaria diante de uma resposta dessa? Você não é prioridade. Você não é prioridade. Como você se comportaria diante de uma resposta dessa? Duas considerações aqui. Talvez ainda você não fez uma aliança com Jesus. Você é um frequentador de igreja. Você é um membro da igreja. Você não é um discípulo, você não tem uma aliança com Jesus. Então, ou pode ser que você não tenha Jesus ainda como Senhor da sua vida. Não, pastor, eu já vi na frente, entreguei minha vida para Jesus, e declarei, mas Ele se faz Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Então, quero ler o último versículo desse texto, segundo a narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos 7, verso 27. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartam, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos, os crentes, os grandes homens de Deus não estão experimentando, não estão desfrutando, está caindo no chão. Quantas vezes, irmão, nós não desfrutamos da bênção de Deus dentro da igreja? Porque estamos com sentimento de amargura, de rejeição e essa questão. Deus fala, primeiro eu fui enviado aos filhos de Israel. Primeiro, depois vai ser você. Não importa, querido, o que eu quero, se Deus preferiu o Cristo primeiro, não importa. Importa que eu tenho bênção também de Deus. Para a minha vida. Amém? E muitas vezes a gente quer ser o primeiro em tudo. Você sabia que tem privilégio de você ser o segundo? Sabia disso? Puxa, que privilégio ser segundo, dar alcance. O pastor Luciano é o primeiro. Que privilégio. Então aprenda uma coisa, irmão. Nem sempre, em tudo, nós vamos ser o primeiro.
E muitas vezes nós não desfrutamos disso porque estamos esse nosso... Não, eu quero ser, eu me comparo, eu quero estar... Não, que seja você. Entenda o propósito que Deus tem para a sua vida. Ser o segundo de uma empresa, ser o segundo numa hierarquia, é um privilégio também. Nem sempre você vai ser o primeiro. Enquanto você não aprender a ser o segundo, você nunca vai ser o primeiro. Então, essa mulher soube lidar com isso. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Amém? E o meu tempo está se encerrando, e a minha esposa já está fazendo assim. Né? Que tremendo esse encontro dessa mulher com o Senhor Jesus. Mudou a sua realidade. Eu pergunto para você, querido, que momento extraordinário nós estamos vivendo essa noite? Onde o Espírito Santo está ministrando, falando ao seu coração, né? E nós precisamos entender mais e mais na nossa vida. Eu quero encerrar lendo o Salmo. Se o pessoal do louvor quiser subir, para parecer que está acabando, mas está acabando. Salmo de Davi, Salmo 51 diz assim. Vamos ficar de pé? Queria que você prestasse atenção na leitura desse salmo. Salmo 51, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. A Bíblia diz assim, Davi, diante de um pecado que ele cometeu, um pecado familiar, e eu quero que você entenda isso. Nós vivemos diante de uma família de pecadores. É ou não é, irmão? Vivemos no meio. Hoje mesmo, cristão, nós cometemos nossos pecados familiares. E Davi chega diante de Deus e ele fala, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Quem aqui não precisa de misericórdia? E quem aqui não precisa, né, liberar misericórdia? Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. Davi está reconhecendo os seus pecados. Pecados familiares. Pecado na sua família. Purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Você sabe onde você está errando. Você sabe onde que você está falhando. Nós vamos assumir. Aqui dentro, assumir aqui dentro, para que venha para fora. E quando nós colocamos para fora, Deus cura, Deus restaura. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos. Irmão, Deus está vendo. Deus sabe de tudo. Do ressentimento, de inveja, né? Você se comparando com fulano, com Beltrano. Deus sabe de tudo. Eu quero estar no lugar do fulano, do Beltrano, né? Então, fiz o que é mal aos seus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade. Irmão, todos nós nascemos numa família em pecado. Todos nós. Um sofreu mais, outro sofreu menos, isso e aquilo. Mas todos nós tivemos traumas na nossa família. Eu quero perguntar para você, você quer viver debaixo dessa maldição ou você quer se libertar disso? Eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Talvez, irmão, você está aqui, você é fruto de um abuso, de um adultério, de uma rejeição. Talvez, né, você é fruto de uma aliança fora do casamento, em pecado. Talvez foi um pecado, né, de namoro, tua mãe... Nós entendemos o pecado, o quanto isso está na família. E Davi está relacionando tudo isso, né? Em pecado concedeu a minha mãe. Eis que te agrada na verdade, no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Irmão, use de sabedoria. Não deixe o diabo te prender nesse trauma. Deixa a sabedoria de Deus te tocar. Puxa, mas se, né? Olha a oportunidade que você tem, né? Faz-me ficar limpo, lave-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir de júbilo, de alegria, porque exultem os ossos que me esmagaste. Irmão, Davi está falando o quanto ele foi humilhado, esmagado, diante de algumas situações. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Você crê nisso, querido? Que Deus apaga todo o nosso pecado. E ele diz, crie em mim, ó Deus. Irmão,
Só Deus, só o Espírito Santo pode criar em você a paternidade de Deus. Só o Espírito Santo pode te dar uma nova identidade. Só Ele pode tirar esse espírito de rejeição da sua vida e criar uma paternidade na sua vida. Só o Espírito. Não é o pastor Milton, não é o pastor Leandro, não é a pastora Dai, não é os ministros. Não. Ele está falando, Deus, cria em mim. Cria em mim. O que você precisa ser criado por Deus nessa noite? Cria em mim, Deus, um coração puro. Sem mágoa. Sem ressentimento. Cria, Deus. Eu fui muito violentado, eu fui abusado pelo meu pai. Deus, cria em mim. Tira essa rejeição, tira esse abandono, tira essa mágoa, esse ressentimento do meu coração. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando eu ouvi falar do meu pai, da minha mãe, de situação, eu não vou me abalar. Você está entendendo? Isso não vai mais dominar a minha vida. Essa mágoa, essa ira, essa revolta contra o meu pai, nunca mais vai me estar na minha vida. Um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença. Irmão, nossos pecados, nosso ressentimento, a nossa mágoa, né, nos tira da presença de Deus. Não tem como você ser abençoado fora da presença de Deus. E ele continua, nem me retire o teu Santo Espírito. Davi entendia, querido, o poder do Espírito Santo. Irmão, entenda o poder do Espírito Santo na sua vida. Só Ele pode te curar. Só Ele pode te restaurar. Só Ele pode te dar sabedoria para você prosperar, conduzir a tua casa no caminho. Só o Espírito Santo pode te colocar num púlpito, num lugar como esse, né, você ser usado. E aliás, Caleb, você tem a graça. Não é Caleb? Vinícius, me falaram o teu nome errado. Não te conhece, ó. Trocaram o teu nome, Vinícius. Eu creio que Deus tem uma unção sobre a sua vida. Né? Você tem uma autoridade. Né? Seja ousado. Não retroceda. Tem grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Né? Então, é isso que Deus, o Espírito Santo te conduz. E muitas pessoas vão ser abençoadas pelas suas ministrações. Muitas, muito. Né? Não despreze os pequenos começos. Há uma grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. Amém? 14 anos, não sei quantos anos você está aqui, mas não despreze o que Deus tem para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então, porque o Espírito Santo não é a sua voz, não é tudo isso é o dom de Deus, mas é o Espírito Santo que está dentro de você, que vai tocar as vidas lá fora, que vai abençoar. Então, apesar de nós, mas nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar sabedoria, palavra de conhecimento. Pessoas que vão entrar aqui e uma palavra que vai sair da sua boca vai curar, restaurar. Então não despreze o dom e a unção que você tem. Honre a Deus pela sua unção. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar com uma história, né, que nós precisamos entender. Davi pede duas coisas aqui. Senhor, ele fala duas coisas. Senhor, o Senhor é justo no julgar. Realmente, eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço os meus pecados. Eu sei dos pecados da minha família. Eu sei como é. O Senhor é justo em julgar. Mas ele fala uma coisa muito importante. Senhor, tudo isso. Você pode me julgar, realmente é isso. Mas não tire de mim o teu Santo Espírito. Você tem o Espírito Santo. Você tem algo mais poderoso na face da terra. Deus veio morar dentro de você. Isso é ser abençoado. Valorize, ouça o Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo. Eu li uma história de um homem que estava no corredor da morte. E ele estava para, não sei se era uma injeção letal, o que era, uma cadeira e tal. Ele ia morrer naquele dia. Eu acho que essa história eu ouvi o Billy Graham. Eu posso dar uma palavra com esse homem? Talvez ele foi um dos piores que eu já vi. Mas uma palavra, eu falar de Deus para ele receber Jesus. Porque não importa a sua vida, a sua história, querido. O que importa é o que o sangue de Jesus faz na sua vida. E ele falou, deixa eu falar com ele, uma oportunidade de falar para ele. E liberaram. Se eu não me engano foi o Billy Graham. O Billy Graham foi lá, e falou, eu vim falar do amor de Deus para você.
do amor de Jesus. Que amor de Deus! Eu não mereço. Eu sou um desgraçado. Eu matei, eu abusei, eu estrupei, eu fiz isso e aquilo. Eu não mereço nada, né? Eu realmente estou aqui, eu não mereço nada disso. Eu sou, né? E eu sou isso, aquilo. Eu não mereço. Billy Graham chega para ele e fala assim: sabe qual que é a nossa diferença? Tudo aquilo que você pensou em fazer, você fez. E tudo que você pensou em fazer, eu também pensei. Eu só não fiz porque eu tinha o Espírito Santo. Quem aqui, querido, não tem pecado? Quem aqui não pensou, né, como eu falei, não, eu sou adotado? Quem aqui já não pensou em matar teu pai, sua mãe, matar, irar, essas coisas? Quem? Mas só porque não fazemos? Porque nós temos um privilégio. Nós temos o Espírito Santo, que vai mudar a tua vida, a tua história, a tua jornada, a tua caminhada, a tua casa, a tua família. Então nós temos o Espírito Santo. Eu não sou melhor que você não é melhor que mim, ou pior, não. Nós temos uma coisa em comum. Nós temos o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós podemos se tornar pessoas melhores. Ser abençoado e abençoar vidas. Você crê nisso? É isso que Deus tem para essa igreja. O poder do Espírito Santo, que vai te aperfeiçoar mais e mais. E a tua identidade de filha, a cada dia mais vai ser afirmada. Uma mulher segundo o coração de Deus. Só o Espírito Santo pode me convencer e te convencer que você é filho e que você é filha. Somos todos pecadores, mas temos a grande misericórdia de Deus na nossa vida nessa noite. Você recebe essa palavra? Você tem mais que a bênção dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que vai te dar sabedoria, estratégia, ideia, como criar sua casa, como criar sua família. Então, irmão, se relacione com o Espírito Santo. Busque mais a presença do Espírito Santo. Ore mais, porque a bênção já está dentro de você. E você vai ser abençoado de dentro para fora. Essa igreja vai abençoar muito lá fora. Mas primeiro ela precisa ser cheia do Espírito Santo aqui dentro. Essa palavra que eu tenho para você nessa noite. Feche teus olhos, abra seu coração. Eu quero fazer 2 orações nessa noite para você. E a primeira oração é: tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus? Como eu falei, essa mulher, ela chama Jesus de Senhor. Filho de Davi, você é ungido, você é filho de Deus. Você pode mudar a minha história. Só Jesus pode apagar o meu e o seu pecado. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, senão por mim. Jesus já está lá, esperando eu e você, mas só tem um acesso. Senhor Jesus, Jesus ser o Senhor da sua vida. Tem alguém que nunca fez essa oração, hoje entendeu essa palavra? Cara, eu vim na igreja, eu sou um frequentador de igreja, mas eu nunca aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E quer fazer isso hoje? Levante a sua mão. Tem alguém? Tem uma criança ali? Amém, eu creio. Em nome de... Tem mais alguém? Jesus, você nunca fez essa oração, não veio na frente. A Bíblia diz: se você me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Você nunca fez essa oração. Não, mas eu já fiz, né? E quer fazer diante dos homens nessa noite, Jesus Cristo. Talvez você fez de boca para fora e hoje você entendeu o poder de Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. Tem alguém? Né? Quer fazer essa oração? Eu vou orar por você. Amém? Mamãe, eu acho que ela é a decisão dela. Pode trazer, irmã, pode trazer. A gente entende como criança, né? Eu vou orar por ela. Talvez você está afastado, né, fora. Jesus Cristo não tem, né, sido o centro da sua vida. E você hoje quer voltar para Jesus? Você quer voltar para Jesus hoje? Talvez você não tenha uma aliança. Você quer renovar a sua aliança com Jesus nessa noite? Né? Então, se você tem alguém aqui que precisa renovar a sua aliança, realmente eu estou fora, eu estou longe, eu estou frio na minha fé, eu estou fora da igreja. Quer voltar para Jesus? Se você quer, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você não tem certeza, né, da tua filiação, que você é filho, da tua salvação, e você quer renovar a sua aliança, eu vou orar por você. Tem alguém?
Não tenha medo, querido. Não estou falando do alcance do pastor Milton. Estou falando, eu preciso renovar a minha aliança com Jesus hoje. Através do sangue de Jesus e viver uma nova identidade. Se você está aqui e precisa renovar a sua aliança, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você. Tem alguém? Não? Pergunte para a pessoa do seu lado. Você está com vergonha, com medo? Eu vou com você lá. Amém, querida? Como que é seu nome? Jesus é o teu Senhor e teu Salvador? Amém? Pastora Via, ore com ela. Pastora Viviane, como que é o nome dela? Isabela. Amém. Pai, nós colocamos a vida da Isabela e declaramos que Jesus Cristo se tornar o Senhor e Salvador da vida dela. Né? Amém? Eu creio que você tem certeza que Jesus é o Senhor da sua vida, o teu Salvador. Mas como eu falei, talvez tenha uma área da sua vida que você precisa de um toque do Espírito Santo nessa noite. Você se identificou com algum problema, algum trauma, né? E o Espírito Santo precisa criar algo dentro de você. Se você precisa dessa oração, talvez você está com um grande problema espiritual na sua vida, na sua casa, situações. Nós vamos orar por isso. Então, se você precisa, né, que o Espírito Santo te toque, faça algo na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pode vir. Você que entendeu essa palavra, Espírito Santo, eu preciso do teu toque. Eu preciso dessa paternidade, eu preciso de ver Deus como pai, eu preciso realmente de me ver como filha, né? Realmente muitas vezes eu tenho minha identidade, eu não né? Pode vir mais aqui, queridos, pode vir, se você não se vê, uma obra do Espírito Santo na sua vida nessa noite. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Talvez você pode vir mais para frente, por favor, pode vir aqui. Há um ambiente de cura neste lugar, de milagre. Há um ambiente de unidade, do poder do Espírito Santo. E nós vamos orar por você nessa noite. Eu queria chamar os pastores, as pastoras, o diácono. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu vim aqui na tua casa, eu preciso dessa bênção. Qual a bênção que você precisa? Qual a situação que você está vivendo dentro da sua casa? Coloque para Deus, apresente para Deus nessa noite. Os líderes de célula, os pastores que estão liberados para orar, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe em tua presença, clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quando os vícios dessa geração. Claro que há esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida.
declarar Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare sobre as ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Você pode declarar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, oh, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor fez hoje em nosso meio. Obrigado, Jesus. Não somos merecedores de nada, mas Sua infinita graça, misericórdia nos alcançou. Senhor, te louvamos nesse ambiente. Te louvamos, Senhor. Entendemos o nosso propósito, Senhor. Quem somos e para onde vamos ir, Senhor. Recebe, Senhor, esse momento de adoração para engrandecer e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Aleluia. Amém, querido? Quem foi abençoado? Amém? Você foi abençoado? Aleluia. Pastor Milton, pastora Viviane, é uma alegria para nós contar com vocês aqui conosco. Nós somos gratos a Deus. Ouvir o pastor Milton é como, eu penso que é como estar ouvindo Salomão, né? Uma sabedoria. E sabe como eu sei que o pastor Milton é sábio? Porque ele torce para o coxa. Então aí, está explicado, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, amanhã nós temos de novo, amém? Amanhã nós temos o nosso culto às 18 horas, né? Vai estar conosco o pastor Marcelo Neves, da Alcance de Curitiba. Vai ser um tempo especial, maravilhoso, eu creio, como foi hoje, né? Amanhã tem mais. Então, né, fica aqui o nosso convite já para que você esteja conosco. Traga um visitante, traga alguém, né, da sua família, da sua vizinhança, para escutar e ser abençoado, amém? Glória a Deus. Vamos orar encerrando então. Obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo. Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor Milton, da pastora Viviane, Senhor. Oh Deus, por tudo que eles têm feito em prol do reino, Senhor. Oh Deus, se estamos aqui hoje, Pai, foi porque primeiramente nasceu no seu coração, mas através da nossa liderança, através de homens e mulheres de Deus, Senhor. Oh Deus, nós temos visto o agir do Senhor sobre esse lugar. Nós somos gratos, Senhor. Somos gratos pela nossa cobertura. Deus, te agradecemos, Senhor, pela palavra hoje. Certamente a semente entrou em nosso coração, Senhor. E certamente, em nome de Jesus, ela dará o fruto desejado. Deus, eu proíbo o inimigo de roubar essa semente. Eu proíbo o inimigo de tentar colocar algo nas nossas mentes, Senhor. Oh Deus, e que essa certeza, Senhor, oh Deus, no qual nós fomos alinhados hoje, Pai, possa fazer parte da nossa vida até a volta do Senhor, até o dia que estaremos contigo. Deus, eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz. Nós temos ali, né, um momento ali, se você quiser tirar suas fotos, né? E amanhã, às 18 horas, né, não falte. Deus abençoe.